Glórias a Deus. Uma boa noite a todos os irmãos que estão do outro lado desse vídeo, tanto no Facebook, quanto no Instagram e também no Google Meet. E aqui também, lógico, né, no YouTube principalmente. No YouTube não está ao vivo, está gravando. Amém? Antes de mais nada, irmãos, quero agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez nesta noite, falando desse trabalho, desta palavra. Peço para que os irmãos dêem o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Despertar 607. O Despertar 607. Irmãos, acabamos de ler a palavra aqui em Mateus 10, uma palavra muito abençoada, que normalmente as palavras que nós tiramos aqui não é uma palavra planejada, é uma palavra revelada, diferente. A gente ora e a gente pede para que Deus nos dê uma palavra para a noite, muitas vezes para a nação. E muitas das vezes Deus ele nos revela coisas incríveis que muitos falam, nossa, é muita coincidência. É muita coincidência. Você vê, né? Eu quero aqui passar uma experiência para os irmãos. Eu quero passar aqui uma experiência que aconteceu, que eu achei de grande relevância, para vocês verem o quanto que Deus trabalha nas nossas vidas, na minha e na de vocês. Todos aqueles que procuram. Durante o dia, isso aconteceu semana passada, durante o dia, a gente foi visitar uma ovelhinha nossa, e a minha esposa, que é uma missionária, ela conversando com aquela senhora, né, que é uma pessoa ligada a gente. Aí Deus revelou algo para minha esposa ali, ela ouviu a voz de Deus falando no ouvido dela. E esse Deus, esse nosso Pai, disse assim, olha, falou umas coisas que eu não quero me reportar aqui, que não é conveniente para o momento, mas uma coisa ele pediu, só quero que você leia, que vocês leiam, o Mateus 10, certo? Mateus 10. Isso aconteceu semana passada. Quando chegou, isso foi durante o dia. Quando chegou a noite, que normalmente a gente faz as nossas orações e tira uma palavra revelada, eu peguei e olhei os papéis que eu tenho antes de começar a oração. Veja bem, eu não conversei nada com a minha esposa também não conversou nada, porque foram tantas coisas, né? A gente terminou passando despercebido, né? A gente fala muito sobre revelações. E aí o que aconteceu? Eu estava olhando aquele folheto, né, imprimido, né? E aquele folheto imprimido estava falando sobre Mateus 10, né? Mateus 10.
Ok. Ela ficou assim, nossa, aconteceu um negócio. Aí ela lembrou, né? Mas, como a gente faz ao vivo, normalmente eu peço para que alguém, ou a gente mesmo, tire uma palavra revelada. E o interessante é que eu pedi para que a pessoa do outro lado, até em outro estado, né? A palavra está com o irmão hoje. Então, o irmão tira. A gente fez a oração, que é de praxe, e ele então tirou a palavra. Aonde saiu? Mateus 10. Mateus 10. Aí eu até falei assim, depois o pessoal fala que Deus não existe, né? Foi realmente algo tremendo. Foi uma coisa muito impactante. E a pregação foi muito boa. Hoje, por incrível que pareça, saiu novamente Mateus 10. É um outro verso, mas saiu Mateus 10. E isso foi a primeira vez que aconteceu. A gente já ora aqui há muitos anos, sempre nesses mesmos horários. E aí o que aconteceu? A gente está aqui orando, pedindo, clamando, a pedido também de Deus para que nós orássemos todos os dias. A gente já faz desde dos meados de 2019, pedido de Deus através de uma revelação vindo pela minha esposa. E, enfim, a gente faz isto todos os dias. Então, Deus, ele nos surpreende a cada dia, a cada momento. A gente passa a ter uma experiência com Deus no dia a dia. Tem muitos relatos de muitas coisas que acontecem. E a gente fica impactado com tantas coisas. Hoje é dia 1º, né? 1º de fevereiro. Estamos aqui, 15 para as 9, se eu não me engano. Mais ou menos 15 para as 9 da noite. Né? 20 horas e 45 minutos. Tá? Muito bem. Então nós tiramos a palavra. Eu vou ler essa palavra para os irmãos, que eu achei de grande relevância. Aí depois a gente conversa, faz aí um apanhado e tenta entender o que realmente Deus está tentando falar conosco nesta noite. Amém? Eu li Mateus 10, do verso 12 em diante, que está dizendo assim: e quando entrardes em alguma casa, saudai. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber e nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente e simples como as pombas. Amém?
Muito interessante essa palavra, como ela narra. O que acontece? Está falando aqui, haverá menos rigor para uma pessoa, né, que participou dos problemas que aconteceram no passado com Sodoma e Gomorra, do que para uma pessoa que vira as costas para a palavra de Deus nos dias de hoje. Olha que situação. Olha como Deus, Ele mostra para nós. Muitas pessoas não dão valor para as palavras de Deus. E muitos entram na roda dos escarnecedores. Eu já vi muitas pessoas, até mesmo pessoas de igrejas, pessoas que se dizem religiosos, entrando em roda de escarnecedores, zombando de uma pessoa, zombando de um profeta, zombando de uma profecia. Eu já vi isso. Isso é notório. Aparece quase que sempre. Sempre acontece. Uma vez tinha eu não sei o nome do profeta, mas ele profetizou algo uns anos atrás. E a profecia dele não aconteceu. Aí, meu amigo, meus irmãos, ele foi taxado de falso profeta, disso e daquilo. Por quem? Pelos próprios homens de Deus. Semelhantemente àquela senhora que em 2019 falou do tal do Nibiru, que ela acreditava que fosse acontecer naquele ano, que o Sol ia ficar de frente ao Sol e que aquele planeta, aliás, né, chamado Nibiru, que ia ficar na frente do Sol e por 3 dias ia escurecer toda a Terra. Por 3 dias. E que os demônios iam vir, ia comer toda a carne humana, que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, e que as pessoas iam morrer, enfim. A Bíblia diz que você, muitas vezes, não pode julgar o profeta. Julga a profecia. E é incrível que depois de um tempo, 2020, em 2020, Deus ele revelou sobre aquela profecia. E nós passamos a entender sobre a profecia. A profecia, na verdade, ela só foi mal compreendida, ou seja, ela foi mal interpretada, mas a profecia era verdadeira. A profecia era verdadeira. Quando falou de 3 dias de escuridão, não era 3 dias de 24 horas. Porque Deus ele dá algo para as pessoas têm que saber interpretar. Não é assim de qualquer jeito. E se você não interpreta de maneira clara, muitas vezes você cai num grande engodo. Então, aqueles 3 dias, na verdade, seriam o quê? 3 anos. Eu já falei sobre isso, fiz até vídeo, né? Tem um vídeo, né? Mesmo nesse canal, se você acessar lá, tá falando sobre os 3 dias de escuridão.
nesse canal, o Despertar 607. Se você acessar esse canal, você vai ver lá esse vídeo. Os 3 dias de escuridão. E essa profecia foi Deus que revelou para a gente. Ou seja, para minha esposa. Foi muito interessante. Revelou uma parte para ela e revelou outra parte para mim. Foi muito, muito interessante. Então foi feito um vídeo. Os 3 dias que começaria a partir de 2020. 2020, 2021. Sabe? Porque a profecia daquela senhora foi feita, se eu não me engano, em outubro de 2019. Então essa profecia, ela fala de 3 dias de escuridão. Na verdade, os 3 dias de escuridão seriam 3 anos de preparação para a entrada de um momento na história que vai acontecer, que é esse ano, que eu já repeti inúmeras vezes. Inúmeras vezes. A partir de 2023, irmãos, em diante, começa um momento na história muito traumático. Que muitas pessoas pregaram, mas eles não têm entendimento. Eu falo isso porque Deus revelou. Seriam 3 dias ou 3 anos de preparação para esse momento. E esse momento chegou. Nós estamos em 2023. 2023. É um momento, se as pessoas acharam que os 3 anos, por causa de Covid-19, por causa de um grande número de mortandade, de tudo que aconteceu, achou muito. Se prepare, irmão, para o que vai acontecer a partir desse ano. Porque esse ano marca o início do período de 7 anos. O período de 7 anos. Que está descrito na Bíblia. De Daniel 9:27. O que diz lá em Daniel 9:27? E farão uma aliança com muitos por uma semana. Olha, está falando de uma semana. Farão uma aliança com muitos por uma semana. E na metade fará cessar o sacrifício de oferta de manjares. Aí quando você vai lá em 1 Tessalonicenses, diz que quando se falar de paz e justiça, virá uma grande destruição. A Bíblia está alertando. A Bíblia está alertando sobre esse momento. Uma semana, quando ele fala uma semana, não é uma semana literal. São 7 anos, irmãos. São 7 anos da grande tribulação. Que, na verdade, a gente fala de 7 anos da grande tribulação, mas os primeiros 3 anos e meio, que é a metade, é apenas paz, alianças, justiça, para tentar se resolver os problemas do planeta, mas será o momento do governo mundial. E uma coisa que vai acontecer, vai começar a acontecer a partir desse ano. Nós tivemos revelação até o mês que vai começar. Mas subsequentemente, antes, vai acontecer várias outras coisas. Ontem, por exemplo, saiu uma notícia, inclusive fizemos vídeo, sobre a ressurreição da besta. Ontem.
Saiu um vídeo. Foi decretado. Nós fizemos um vídeo hoje sobre isso, também está nas redes sociais, no canal. Então, a coisa é muito séria. Porque quando você lê em Apocalipse 17, 8, quando você lê em Apocalipse 17, 8, está dizendo assim: e este que era, já não é, mas vai ressurgir do abismo. E eu vou dizer, eu vou explicar isso para os irmãos. Sabe o que acontece? O cristianismo existe. O cristianismo ele existe por 2000 anos, sabe por quê? Porque no terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos, tomando a chave da morte e da vida, das mãos do filho da perdição, do príncipe, porque ele desceu na mansão dos mortos e ele ressuscitou ao terceiro dia. Nem a morte de Jesus pela cruz foi tão importante quanto a ressurreição. O que fez o cristianismo ser o cristianismo foi a ressurreição de Jesus no terceiro dia. Então, como que se explica a questão do Apocalipse 17, 8? Assim como o Filho de Deus ressuscitou dos mortos e teve o cristianismo domínio por 2000 anos, então o filho da perdição também vai reivindicar a mesma coisa. O filho da perdição também vai reivindicar a mesma coisa. Essa que é a grande realidade. Muitas pessoas não pararam para pensar sobre isso. Então o anticristo, a besta, seja lá o que for, existe uma reivindicação. Porque isso aí é o inimigo. Que, o Deus fez isso com o filho dele, então a gente pode fazer também com o nosso filho, o filho da perdição. Satanás falando que vai colocar também uma pessoa para poder bater de frente com o cristianismo. Por isso que vai vir o período da grande tribulação, sendo dirigida e guiada pelo filho da perdição. E é por isso que durante esses 7 anos a humanidade vai ser guiada por isso, por esse sistema de pensamento. Então, por isso que está dizendo exatamente isso, irmãos. Então, as pessoas têm que entender. O momento é este. O filho da perdição vai ressuscitar. E vai ser bem próximo, amor. Dizem, e eles estão afirmando, que vai ser agora em abril. Aquele que era, já não é mais, mas que vai vir do abismo. E que vai começar a governar. E aí quando você vai lá no Apocalipse 13, se eu não me engano, verso 14, está dizendo, e quem não adorar essa besta vai ter problemas muito sérios. Então, muitas vezes, as pessoas não param. Então, esse Apocalipse 17, 8, está deixando bem claro o que vai acontecer.
Está deixando bem claro. E Deus mostrou para a gente isso também. Assim como mostrou o Covid com 2 anos de antecedência. Então, chegou o momento de entender. Então, chegou o momento da gente alertar a população, as pessoas, de uma forma geral, sobretudo os cristãos. Que muitos, quando a gente fala, entram na roda dos escarnecedores. Aí a palavra vai dizer, né? E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os países de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então é o momento da gente entender a palavra. Amém? Eu queria fazer apenas uma reflexão dessa palavra, mas eu acho que se estendeu bastante. Então eu vou dar uma paradinha, mas a gente está aqui todas as noites falando da palavra. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. O Despertar 607, tá? Não se esqueça de se inscrever nesse canal. E compartilhe se você gostou dessa mensagem. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Amém?